E aí galera, aqui é o David. Mas calma que antes de começar esse vídeo, pessoal, eu quero mostrar uma coisa muito surpreendente pra vocês. Eu vou mostrar aqui no meu celular pra vocês, tá? Esse aqui, deixa eu focar aqui pra vocês, R$3.675 é o resultado que eu venho tendo diariamente com a minha inteligência artificial que eu mesmo desenvolvi. E presta atenção, eu vou fazer um sorteio de 5 Pix de R$500 apenas para as pessoas que estiverem participando do canal, que tá com o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Mas corre que tem um limite de membros e assim que bater a meta, ninguém vai mais conseguir entrar, tá? Então lá eu vou explicar como você também pode ter esse mesmo resultado que eu venho tendo diariamente e também como utilizar a nossa inteligência artificial na prática. Beleza? Então vai lá, clica no primeiro link aqui na descrição para você concorrer a 5 Pix de R$500 para as pessoas que participarem do grupo. Vamos assistir o vídeo. E aí galera, ó, acabei de apostar aqui, eu não vou nem falar quanto foi que eu apostei não, tá? Vou só esperar, olha aí, tô dizendo, cara. Aqui é um Emblaze, bora lá, inteligência artificial, vamos ver aqui atualizando pra vocês adivinharem. Tá demorando aqui, vai atualizar, calma. Olha aí, R$6.400. Então é isso pessoal, bora pro vídeo aí assistir. Existem algumas coisas no mundo e no universo que simplesmente não possuem nenhum tipo de explicação lógica. E pessoal, ninguém sabe por que elas acontecem dessa forma. Porém, o mais importante de longe é que elas foram filmadas e hoje eu trouxe os momentos inesperados que não podem ser explicados, mas incríveis já vistos na internet. E pessoal, é sério, você precisa confiar em mim e assistir esse vídeo até o final. Então conheça agora momentos inesperados que não podem ser explicados. Cervos no oceano. O que você espera encontrar no oceano, hein? Muita água, obviamente, né? Além também de águas, peixes e outros animais marinhos. Mas quem poderia acreditar que do nada iria surgir um cervo à deriva, completamente cansado de tanto nadar? Pois é, imagine só, você e seus outros amigos pescadores tomam um café pela manhã, entram no barco e vão buscar alguns peixes em um lugar mais afastado da costa quando de repente vêm duas cabeças flutuando e se debatendo. Pois é, quando olham fixamente percebem que são dois cervos adultos completamente perdidos no mar. Os homens foram muito corajosos, pois pularam do barco e amarraram uma corda aos cervos, conseguindo puxá-los para dentro do barco. A pergunta que fica nesse caso é há quanto tempo eles estão nadando, como sobreviveram tanto tempo e como conseguiram nadar até tão longe. Felizmente, estes pobres animais encontraram pescadores nobres o suficiente para retornarem à costa sem nenhum peixe, apenas para salvar estes bichinhos. Pessoas como estas são muito raras no mundo e merecem toda a admiração. Yeti misterioso da Rússia. Você com certeza já ouviu centenas de histórias diferentes sobre o abominável Homem das Neves, um enorme monstro fictício que vive na neve e mata moradores locais. O que nós com certeza não sabíamos é que ele estava escondido na Rússia esse tempo todo. Calma aí que eu vou explicar a vocês, sem teorias da conspiração, né? Bom, a Rússia tem castigado os moradores com seus invernos cada vez mais rigorosos. Por isso, o Yeti acabou ficando um tempo sem ser visto. Felizmente, um homem estava voltando para casa com a câmera do seu carro ligada quando pôde avistar uma criatura muitíssimo estranha no meio da neve, próxima aí à estrada. A gravação não dura mais do que apenas um segundo, mas quando desaceleramos a imagem é possível identificar uma criatura com uma estatura muito parecida com a de um humano, mas completamente coberta de pelos brancos. O mais estranho disso tudo é que assim que os faróis do carro iluminam o Yeti, ele sai correndo e se esconde. Entendemos que você pode achar que a gravação é falsa, visto que não existia um motivo aparente para uma criatura tão temida ter ido se esconder ao invés de atacar aquele cara. Mas o motorista que gravou afirma ser um Yeti, pessoal. Bom, falso ou não, a minha única reação teria sido pisar no acelerador o mais rápido possível e deixar o abominável Homem das Neves para trás. Sinal de WoW. No ano de 1969, os astronautas que estavam a bordo da estação espacial captaram um som muito estranho, que interferiu nas linhas de rádio entre a Terra e o espaço. Na época, ele foi chamado de som surpresa, pois além de ter sido uma surpresa para os astronautas, parece que a pessoa ou extraterrestre está gritando simplesmente "Uou!". Além de ter sido chocante, eles ainda sentiam um medo extremo, pois estavam em uma missão para explorar o lado escuro da Lua, parte que até então era quase completamente desconhecida. Eu tenho certeza que alguns tiveram vontade de voltar para suas casas naquele mesmo minuto.
Inicialmente a NASA afirmou que era apenas um som causado por interferências nas linhas de rádios, mas isso parece não convencer os cientistas, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Existem outras especulações de que o sinal recebido seria, na verdade, uma mensagem alienígena falando em sua própria língua, mas em um tom muito mais alto do que os ouvidos humanos seriam capazes de decifrar. O que dá mais força para que a teoria de o som não ser apenas uma interferência é que naquele mesmo dia os astronautas haviam captado outros ruídos vindo do espaço, tais como sons estridentes e um tipo de cantoria. Seja qual for o significado desta mensagem, de onde ele veio ou quando será mandado novamente, esperamos que os alienígenas consigam mandar uma mensagem melhor da próxima vez. O pé grande. Já que falamos do Yeti, não poderíamos deixar de falar do seu primo mais distante, o temido pé grande. Pois é, o pé grande, pessoal. Eles são comumente confundidos, mas apenas o terror que colocam nos moradores da região é igual. O seu habitat também possui uma grande diferença, visto que o pé grande é encontrado em florestas densas, enquanto o Yeti é encontrado em lugares mais gelados. Eles possuem o mesmo poder, deixar câmeras tão desfocadas a ponto de não conseguirem sequer identificar as suas formas e ainda assim interferir em sinais de satélite. E isso chega a ser uma piada. Ainda assim, moradores do Pacífico Norte estão começando a acreditar que o pé grande é sim real. Foram encontradas pegadas muito maiores do que as de um urso e também muito parecida com as de um pé humano, aumentando ainda mais as suspeitas. Depois de tantas evidências, alguns poucos vídeos e muitos moldes de pegadas, os cientistas já começaram a sua pesquisa sobre a criatura, com o intuito de adicioná-las à lista de animais com risco de extinção. O cérebro de Derek Yamato. O cérebro é o órgão mais incrível e complexo que já existiu na face da Terra. Para você ter uma noção, pessoal, nós possuímos mais neurônios do que estrelas na galáxia, e isso já é mais do que o suficiente para ter uma ideia da nossa capacidade. Apesar de termos uma capacidade cerebral realmente incrível, ainda sabemos muito pouco sobre o desenrolar de certas coisas. Podemos tomar como exemplo o compositor Derek Yamato, que tem uma história de vida incrível para nos contar. Eu vou explicar hoje para vocês a história dele, realmente incrível. Derek sofreu um acidente de carro muito grave, que o deixou com dois problemas, sendo o menor deles a surdez parcial, e o segundo foi uma concussão muito forte em sua cabeça. Os médicos achavam que ele tinha poucas chances de se recuperar, mas a sua vida deu realmente um salto inacreditável. E quando eu digo inacreditável, é realmente inacreditável. Antes de ele sofrer o acidente, Derek nunca havia tocado um único instrumento em toda a sua vida. Contudo, pessoal, depois do acidente, ele meio que milagrosamente era um gênio musical, que além de tocar, também compunha e cantava. Se nós soubéssemos a resposta para essa mudança mágica de vida de Derek, ele com certeza não faria parte do nosso vídeo, pois desde o acidente os médicos e cientistas estão estudando o cérebro do homem e ainda sequer encontraram alguma resposta. Bom, Derek já contou um pouco sobre a sua trajetória e comentou que de uma hora para outra ele apenas sentiu que podia fazer música em seus dedos. E então as notas fluíram. Que incrível, né, pessoal? Como pode uma pessoa que bateu a cabeça se tornar um gênio da música? A gente dificilmente irá entender aí os mistérios do nosso cérebro. O gorila do rio Cross. Os gorilas são facilmente encontrados em áreas mais altas e montanhosas e são verdadeiras feras quando se sentem ameaçados. O gorila que iremos te apresentar hoje é facilmente encontrado lá na África e possui algumas diferenças do seu parente ocidental. A principal diferença entre eles é que os gorilas africanos são muito menores do que os ocidentais. E isso vai desde o seu tronco, crânio, mandíbula e até mesmo as suas patas são muito mais curtas. Bom, essa diferença acabou se tornando uma leve desvantagem aí para os gorilas, mas nada que atrapalhe aí a sua mobilidade ou talvez a sua alimentação. Estes gigantes são criaturas muito sociáveis e conseguem se alimentar tranquilamente de frutas e a vegetação também daquela área. Contudo, pessoal, eles estão sendo alvos de caçadores, além da perda de mais de 60% do seu habitat por conta do desmatamento, e isso também causou um sério risco de extinção para os próximos anos a esses bichos. Apesar de estar havendo aí uma fiscalização rigorosa da caça nas regiões africanas, ainda está muito difícil de controlar as armadilhas para os gorilas. Não é à toa que eles perderam boa parte de sua população, mas apenas esperamos que essa situação melhore aí nos próximos anos. O Adax branco. Se eu tivesse visto imagens dessa criatura com os meus próprios olhos, com certeza teria acreditado que ela saiu de um conto de fadas, pois a sua pelagem branca e seus chifres torcidos lembram muito os animais de histórias em quadrinhos. Mas como o Adax é mais do que real, ele também sofre com problemas do mundo real e corre risco de ser extinto nos próximos anos e a sua espécie não mais se reproduzir.
Para você ter uma noção, pessoal, da gravidade que é o problema, existem apenas 2.000 animais espalhados pelo mundo inteiro, sendo que a maioria foi colocada em zoológicos para sua proteção. Eles não são animais lá muito grandes, pois contando com o comprimento dos seus chifres, chegam a menos de 2 metros de comprimento. Contudo, o que chama mais a atenção dos caçadores são os seus belos chifres, que podem dar até 3 voltas em espiral e deixam a aparência do animal ainda mais exuberante. Verme do mar. Acabamos de encontrar mais uma criatura completamente irreal e essa eu te garanto que saiu de um conto de fadas. Apesar de parecer um enorme tentáculo ou um plástico gigante jogado no oceano, essa criatura é a prova viva de que a cooperação salva diversas espécies. Trata-se do Pirossama, micro-organismos que habitam águas profundas e quentes. A colônia encontrada pelos pesquisadores tinha por volta de 8 metros de comprimento. Suas características misteriosas e seu brilho bioluminescente fizeram com que alguns cientistas também classificassem como um unicórnio do mar. Quando eles são observados como unidade, é possível perceber que estes micro-organismos são insignificantes, o que não são nada sem a sua formação. O mais incrível disso tudo, pessoal, é que eles são capazes de se modificar em qualquer formato, mas geralmente são encontrados como um cilindro gelatinoso, o antigo pica-tartes de cabeça amarela. Também conhecido como aves de rocha, essa espécie de pássaros é extremamente difícil de ser encontrada pelos observadores e também aí pelos pesquisadores, pois consegue se esconder muito bem nas florestas tropicais. A sua característica marcante é a sua cabeça amarela, que aliás está no seu nome e pode ser reconhecido de longe por isso, mas também por alguns hábitos estranhos que somente essa espécie apresenta. Desde a sua primeira saída do ninho, tanto o macho quanto a fêmea entram em uma busca para encontrar o seu companheiro ideal. Bom, pode ser um processo bem demorado, mas depois que eles acasalam uma vez só, ficam juntos pelo resto de sua vida. É uma das poucas espécies do reino animal que apresenta este comportamento. As análises mais recentes de DNA mostraram que o pica-tartes de cabeça amarela tem uma descendência com aproximadamente 44 milhões de outras espécies. Este pássaro também é considerado um dos mais antigos do planeta e já chegou a ser considerado extinto, pois ficou mais de 40 anos sem ser visto pelos pesquisadores. Ele voltou a ser visto por volta aí dos anos 2000, quando um guia turístico avistou a sua cabeça vermelha no meio da mata. Depois disso, ela foi avistada diversas vezes e os estudos sobre o pássaro só aumentaram depois daquele momento. As últimas vaquitas da Terra. Na verdade, falaram que são as vaquitas da Terra pode não ser muito correto, visto que essas toninhas vivem aí nos mares. Bom, atualmente carrega o triste título de cetáceo mais ameaçado do mundo e conta com menos de 30 exemplares para garantir a sua sobrevivência da sua espécie. O principal motivo para a extinção da espécie é a pesca ilegal, mas órgãos responsáveis pela preservação da vaquita já entraram aí com medidas preventivas para estes pescadores e até criaram também um santuário para que elas consigam se reproduzir e manter bem essa espécie viva. Apesar da força conjunta que foi criada, a pesca ilegal não parece estar meio que desacelerando. E em apenas alguns anos, ou talvez até alguns meses, pessoal, não teremos nenhuma espécie mais de vaquita para contar a sua história. Felizmente, esse é o planeta Terra e esses são os seres humanos que vivem nela. É triste pensar que certas criaturas simplesmente vão deixar de existir e a única lembrança que teremos sobre ela estará aqui nos livros que a gente vai estar folheando, né? Isso mostra muito sobre a forma que estamos tratando o nosso planeta nos últimos anos. O tubarão fantasma. Bem, você sabia que apenas 5% dos oceanos foram explorados? Talvez saiba, né? Porque essa é uma informação bem difundida. Isso se deve ao fato de que os nossos equipamentos atuais não conseguem penetrar na escuridão do fundo do mar e nem conseguem aguentar a pressão exercida pela atmosfera. Por conta disso, sabe-se tão pouco sobre o tubarão fantasma, uma espécie incrível que vive aproximadamente a 2 km abaixo da superfície. Pessoal, vocês têm uma noção que se sabe tão pouco que nenhum pesquisador nunca teve a oportunidade de colocar as suas mãos sobre um tubarão desses. O mergulhador conseguiu imagens realmente incríveis sobre o seu formato, sobre o seu nado e até mesmo o sexo das espécies. Mas pouco ainda se sabe sobre os seus comportamentos alimentares e também seus comportamentos reprodutivos. Por isso, acaba sendo muito difícil, pessoal, procurar por eles no fundo dos oceanos sem saber ao certo onde elas estão. Inicialmente, acredita-se que ela vive apenas na parte sul do hemisfério, mas em 2017 ele foi encontrado também no norte, dando aos pesquisadores aí mais um questionamento. Eles se deslocam conforme o aquecimento das águas ou se deslocam apenas para reprodução? Ninguém sabe ainda, né? Seja quais forem as respostas para essas perguntas dos pesquisadores, enquanto não houverem mais formas de estudar o tubarão fantasma, ele seguirá sendo apenas um fantasma.
O que você acha que é essa criatura? Bom, alguns moradores da região largaram algumas imagens nas redes sociais de patas tão grandes e tão estranhas que foi criada uma discussão se realmente são patas de dragão e, se esse for o caso, se elas são realmente verdadeiras. Acontece que antes mesmo de podermos pensar sobre a história, os produtores de televisão já nos afirmaram que o dragão é realmente falso, pessoal, e que ele foi criado para participar de uma série de televisão muito famosa. Bom, parte ou não da realidade, o dragão foi muito bem produzido. Você teria caído nessa ou acreditado que é um dragão de verdade? Deixa aqui a sua opinião nos comentários aí embaixo que eu quero comentar junto com vocês. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Bom, espero que tenham gostado. Já deixa o like aqui embaixo para fortalecer o crescimento do canal. Percebi aí que vocês estão assistindo os vídeos, não estão deixando o like. Dá aí o like, pessoal, fortalece aqui o crescimento. Eu vou dar 2 segundos para vocês deixarem o like, vai. Deu certo? Deixou o like? Valeu, pessoal! Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha com algum amigo e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.